Como a gestão da receita, da arrecadação, tem contribuído para o Espírito Santo alcançar resultados tão positivos? Porque a gente vê é, todo mês, né, a arrecadação vem batendo recorde acima de recorde. E como que você diz essa gestão dessa receita, por que esse resultado tão positivo nos últimos anos, até nos Sim, últimos meses? sim. Perfeito, Leandro. Eu até trouxe aqui uma lei, a Lei 10.824, que é de 2018, que instituiu o Programa de Garantia de Otimização da Receita Estadual. Por que essa lei foi importante aqui para a Secretaria da Fazenda e para a Receita como um todo? Porque eu entendo o seguinte, a gente quando tem uma direção, quando tem um norte, fica muito mais fácil você acompanhar se você está no caminho certo ou não. Se você está perto de alcançar aquilo que você propôs como meta ou não. Então essa lei, ela tem como principais objetivos facilitar e incentivar o contribuinte a ficar conforme, também reduzir os custos de conformidade para os contribuintes, aperfeiçoar a comunicação entre contribuinte e administração tributária, simplificar a aplicação da legislação, melhorando a qualidade da administração tributária e desenvolver e divulgar indicadores de eficiência e qualidade da receita como um todo. Aí, coincidência ou não, se você observar o comportamento da arrecadação após essa lei, ele foi assim muito positivo para a gente. No seguinte sentido, o ICMS é o principal tributo que nós temos hoje, que arrecada cerca de quase que 2/3 da arrecadação total aqui do Estado. Então, nada mais justo do que dedicar esforços para tentar trazer mais recursos dessa rubrica aqui para os cofres públicos. E com isso, Leandro, a gente conseguiu, de uma forma bem assertiva, mostrar para o contribuinte que nós estamos, ao mesmo tempo, buscando a conformidade, é claro, mas também criando um ambiente propício para o contribuinte ter ali canais para poder se autorregularizar, para tirar suas dúvidas, para poder recolher o tributo tempestivamente, para ter um razoável prazo de julgamento dos seus processos, ter uma resposta tanto também num tempo razoável para suas consultas. E tudo isso, querendo ou não, são ações indiretas que contribuem diretamente para o aumento da arrecadação. Eu digo isso porque imaginemos o seguinte: se um contribuinte está desconforme com alguma obrigação acessória, se ele não for avisado disso, isso aí vai passar tempos e tempos e mais tempos, até que no primeiro dia o fiscal bate a porta dele, descobre esse ponto que está irregular e autua. Então o contribuinte tem que pagar uma multa muito alta, tem que pagar advogado para poder defendê-lo, enfim. Isso gera todo um desgaste e todo um custo que não é desejável. Um litígio desnecessário, né? Exatamente. Pensando nisso, a Cefaz criou o Cooperação Fiscal, que é um ambiente interativo do contribuinte com a Secretaria da Fazenda, por meio do qual os auditores indicam algum tipo de indício que está ocorrendo, ou seja, o contribuinte esqueceu de enviar uma declaração, ou declarou e não pagou, ou às vezes a operadora de cartão de crédito manda para a gente um extrato com tudo que o contribuinte recebeu, e às vezes o que ele declarou é menor do que esse extrato. Então a Cefaz aponta para ele esses indícios e dá um prazo para ele se autorregularizar sem multa e sem juros. Ou seja, você cria ali um ambiente de cooperação de fato entre o contribuinte e a Cefaz, de modo que o contribuinte percebe que o fisco tá olhando para ele, mas não com um olhar repressor, mas com um olhar de parceria mesmo, de mostrar para ele que ele tem algum ponto a corrigir, dá prazo para ele se autorregularizar, e com isso a gente teve arrecadações bastante expressivas. De 2018 até 2023, 2022, foram mais de 600 milhões de reais arrecadados. De autorregularização. Somente nesse ambiente Ou seja, sem multa, pessoa... sem multa, sem autuação, só mesmo o contribuinte sendo alertado de que tem um ponto a regularizar. E isso é disponibilizado, né, na agência virtual do contribuinte. Exatamente, né? Exatamente. E além disso, Leandro, existem outras ações que nós implementamos, como, por exemplo, a criação de um setor específico para acompanhar grandes contribuintes. Porque o Espírito Santo tem aqui uma vocação de algumas grandes empresas representarem um percentual significativo da nossa arrecadação. Então, com isso, a gente entendeu que dedicar uma equipe para poder ficar acompanhando de perto esses grandes contribuintes, isso
além de gerar uma conformidade por parte deles também, porque às vezes um erro pequeno por parte deles gera uma autuação grande, então também eles estão nesse ambiente de cooperação, que nós acompanhamos de perto uma lista de contribuintes específicos, e sempre que há algum tipo de situação a ser corrigida, abre-se prazo para ele, abre-se ali um ambiente para ter uma conversa republicana, transparente, de modo que ele tenha acesso aos meios legais de se regularizar e pagar o seu tributo em dia. Um outro ponto, Leandro, que a gente também colocou como indicadores, importante que depois eu posso até entrar em cada um deles com mais detalhes, são indicadores de assertividade da arrecadação sob acompanhamento, que é esse caso específico aqui dos grandes contribuintes que são acompanhados de perto, indicador de eficácia da seleção das ações fiscais, depois eu posso até aprofundar um pouco mais, indicador de neutralidade fiscal, indicador de aplicação da legislação tributária, indicador do contencioso administrativo e indicador de qualidade de ação fiscal. Então, isso daqui, Leandro, mostra que a Receita Estadual tem preocupação com a manutenção e o aumento da arrecadação, através de indicadores, de metas, de processos, de fluxos, que fazem com que a arrecadação aumente, não por acaso e não por aumento da atividade econômica, mas também por estratégia, porque os esforços estão sendo direcionados e alocados nos pontos sensíveis que trazem um grande retorno aqui para os cofres públicos.